Oi pessoal, hoje viemos apresentar alguns conceitos básicos sobre o magnetismo. Mas antes disso, vamos iniciar pela execução de um experimento. Para realizarmos esse experimento, nós vamos precisar de um pedaço de madeira, 4 pregos ou parafusos, um barbante e 2 ímãs de ferrite. Primeiro fixamos os 4 pregos ou parafusos nas extremidades do pedaço de madeira. Em seguida, vamos amarrar um pedaço de barbante em cada um dos pregos. Agora, com uma das pontas dos pedaços de barbante, amarramos um dos ímãs de ferrite. Após alguns ajustes, podemos ir para o passo final, onde adicionamos o outro ímã embaixo daquele que amarramos. Para entendermos melhor o experimento, é importante que fique claro a existência de 2 polos em um ímã, sendo eles denominados polo norte e polo sul. E que assim como em eletrostática, onde as cargas iguais se repelem e as opostas se atraem, os polos iguais de um ímã se repelem e os polos diferentes se atraem. Para vermos melhor isso, colocamos bússolas dos 2 lados das faces do ímã de ferrite que utilizamos. Como sabemos, a agulha de uma bússola também é um ímã, e a ponta pintada desse ímã corresponde ao seu polo norte, sendo o outro o seu polo sul. Como podemos ver, de um lado temos o polo norte da agulha, virado para o ímã, e do outro temos o polo sul, podendo determinar-se então que desse lado encontra-se o polo sul do ímã de ferrite, que atrai o norte da bússola, e do outro temos o polo norte do ímã de ferrite, que atrai o sul da bússola. Então, aquilo que vemos no experimento é justamente a repulsão entre esses ímãs, por estarem com as faces de mesmo polo viradas um para o outro. Fique atento, um ímã sempre terá 2 polos, mesmo que seja dividido diversas vezes. Tentando separá-los, novos polos surgirão, mantendo a configuração do ímã original. Agora vamos falar sobre os materiais que reagem em relação ao campo magnético externo. Primeiramente, precisamos ter em mente que nem todo ímã é um ímã natural, como a magnetita. No caso desse ímã que utilizamos, ele passou pelo processo que chamamos de imantação ou magnetização, onde um material que não era um ímã acaba se tornando um. Porém, esse processo só é possível quando utiliza-se um material ferromagnético, que é o que vamos entender agora. Materiais ferromagnéticos possuem uma propriedade chamada domínios magnéticos. Cada domínio magnético equivale a uma região microscópica onde há um aglomerado de átomos que têm os seus momentos magnéticos alinhados, se comportando como um pequeno ímã. Um material ferromagnético é formado por um conjunto desses domínios, que naturalmente estão desalinhados. Sendo assim, o campo magnético de um domínio é cancelado pelo outro, o que faz com que o campo magnético resultante no material seja igual a 0. Porém, ao aproximarmos um ímã, ou seja, um campo magnético externo, os domínios desse material se alinham, o que faz com que ocorra uma forte atração entre o ímã e o material, que por sua vez pode se tornar um ímã permanente. Outro tipo de material que temos são os paramagnéticos, que também são atraídos por ímãs, porém com uma intensidade muito menor em comparação aos ferromagnéticos. Isso ocorre pois, diferentemente dos ferromagnéticos, os paramagnéticos não possuem domínios magnéticos.
Dessa forma, podemos dizer que enquanto nos ferromagnéticos grupos de átomos têm seus momentos magnéticos alinhados, formando domínios, nos paramagnéticos cada átomo tem seu próprio momento magnético, de maneira mais independente. Bom, com isso explicado, você pode se perguntar, mas então como ocorre a atração sem os domínios magnéticos? E para entendermos isso, vamos ter que dar um pulinho na química e observar como ocorre a distribuição eletrônica desses materiais. Como exemplo, vamos usar o oxigênio, cujo número atômico equivale a 8, ou seja, esse átomo tem 8 prótons e, portanto, 8 elétrons. Quando fazemos a distribuição eletrônica, então, obtém-se 1s2, 2s2, 2p4. Porém, o subnível 2p pode conter até 6 elétrons, e como vemos, só temos 4, ou seja, 2 a menos. Assim, podemos dizer que temos 2 elétrons desemparelhados. Outra maneira de representar isso é utilizando diagramas de orbitais, representados por setas. Como vemos no diagrama, os elétrons dos subníveis 1s e 2s estão todos emparelhados, porém do subnível 2p há 2 desemparelhados, e são justamente esses os responsáveis por criarem os momentos magnéticos do átomo. Outra dúvida comum é: se temos 2 elétrons desemparelhados, por que eles não formam um emparelhamento? E a resposta para isso é simples. No subnível P, temos 3 orbitais, e os elétrons só são emparelhados quando há pelo menos um elétron em cada um desses orbitais. Ou seja, imaginando os orbitais como caixinhas de energia, primeiro colocamos um elétron em cada uma delas, e só depois, caso necessário, colocamos outro na mesma caixa. Vale lembrar que os ferromagnéticos também possuem elétrons desemparelhados. Por último, vamos falar sobre os materiais diamagnéticos. Esses materiais diferenciam-se dos paramagnéticos e ferromagnéticos, pelo fato de não possuírem elétrons desemparelhados, como, por exemplo, o elemento químico neônio, cujo número atômico é igual a 10. Então, ao fazermos a sua distribuição eletrônica, obtemos 1s2, 2s2 e 2p6. E no diagrama de orbitais, vemos ainda melhor que todos os elétrons estão emparelhados. Sendo assim, podemos dizer que esses elétrons anulam o momento magnético um do outro, e por isso não são atraídos por um ímã. Mas, para ficar mais claro, vamos observar como ocorrem essas anulações dos momentos magnéticos. Então, quando dizemos que os elétrons estão emparelhados, significa que existem 2 elétrons ocupando o mesmo orbital, com spins opostos. Mas o que é spin? O spin ele pode ser definido como uma propriedade intrínseca do elétron, como uma espécie de rotação em torno de si, embora não seja literalmente uma rotação, por definição. Mas, para facilitar a compreensão, imaginamos que o spin estabelece como um sentido de giro, onde há 2 valores, denominados mais 1 sobre 2, sendo chamado o spin para cima, ou menos 1 sobre 2, sendo classificado como spin para baixo. Então, dessa forma, os materiais diamagnéticos não sofrem atração por ímãs, mas, na verdade, eles sofrem uma pequena repulsão. Isso acontece porque, quando aproximamos um campo magnético externo, mesmo que o material não tenha um momento magnético próprio, seus elétrons sentem esse campo que altera levemente o movimento de seus spins e órbitas. Dessa forma, um momento magnético é induzido no sentido oposto ao campo aplicado.